Jesus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Que igreja viva, que culto vivo, abençoado, que presença marcante entre nós. O Senhor tem se feito presente. Ele tem se manifestado de uma forma muito especial nesse culto. E eu louvo a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de poder chegar aqui, adorar ao Senhor juntamente com essa igreja, especificamente nesse trabalho de mulheres, nessa conferência de mulheres. O Senhor continue abençoando a cada uma das mulheres de Deus, servas do Senhor, que tem aí pelejado, tem vencido e tem rompido, aleluia, abundantemente diante do Senhor. Deus as abençoe. Muito obrigada. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Rogério Barros. Muito obrigada pelo convite. Eu fico só olhando ele de longe, né? Sempre observando ele de longe, muitas vezes ministrando ali no Rema, né? Muitas vezes ministrando. Obrigada, pastor, pela oportunidade, pela confiança, pelo privilégio de estarmos adorando juntos. Obrigada, pastora Amanda, pelo carinho, pela oportunidade. O Senhor continue abençoando a sua vida, te capacitando, iluminando a sua mente, o seu coração, para que você possa, com muita habilidade, com muita graça e com muita maestria, conduzir essas mulheres dentro do propósito que o Senhor as confiou. Obrigada pelo carinho. Obrigada, pastora Marilza, não é isso? Obrigada pelo carinho, pela oportunidade. Todos que já estiveram aqui adorando, aí chego aqui e tenho a surpresa, bendita surpresa, abençoada surpresa, de encontrar Shirley. Shirley é uma querida, uma amada. Eu fico muito feliz quando eu estou em viagens, pregando em congressos, e ali a Shirley está conosco. É coisa de ir para o quarto, né, Shirley? Há muito tempo que a gente não tem essa oportunidade. Vai para o quarto um da outra, conversa, ri, brinca. Muito obrigada por sua vida. Deus continue sustentando você. É uma voz, né? É uma voz que é a mesma sempre. A gente vê Shirley, dia que está bem, dia que está cansada, né? Muitas vezes chegando de viagem, mas a voz é a mesma. Deus te abençoe, Shirley. Encontrar o Alex, quanto tempo? Da última vez nos falamos por telefone, né? Mas muito bom te reencontrar, Alex. Alex é um amor, sempre me tratando com tanta generosidade, tanto carinho. Obrigada por sua vida, tá? E a todos que estão aqui. Eu vim acompanhada do meu esposo, o diácono Flávio, que é conhecido no Brasil e no mundo como meu escuro tom número 4. É meu escuro tom número 4, né? É isso, né, Shirley? Esses dias uma irmã falou, o tom do meu é 7. Falei, irmã, cada um bota o tom que quiser no seu marido. O meu é 4, então deixa o meu no 4. Aí há poucos dias alguém me disse, você sabia que encerra no 6? Eu falei, eu pensava que encerrava no 5, né? Mas se você está dizendo, é o meu companheiro, o meu parceiro, né, que tem andado comigo. E nós juntos temos feito a obra do Senhor, né? Pastor Rogério já foi ali, já deu um plá ali na vida dele, ele já recebeu, já chorou, já se alegrou, né? Da parte do Senhor, e eu estou do lado, né? Só vendo Deus trabalhar e glorificando. Trabalha, Jesus, fala com Ele mesmo, Jesus, fala mesmo. E Deus falando, né? Deus abençoe meu esposo. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo. Livro de Esté, capítulo 2, versículo 7 somente. Livro de Esté, capítulo 2, versículo 7 somente. Né? Não foi nos dado um tema específico, um texto específico. E eu pedi ao Senhor um direcionamento da parte do Pai para essa noite. Livro de Esté, capítulo 2, versículo 7 somente. Isso, nossos amigos lá da mídia
que fazem toda a diferença nesse trabalho, né? Os músicos e a mídia faz toda a diferença. Se por um acaso a voz falhar, tiver ali, né, muito ruim, que a minha voz não é ruim não, minha voz é uma maravilha, tá? Eu dou aula desde 14 anos, sempre escola pública, turma com 60 crianças, já pensou, né? E agora quando o fogo pega, a gente dá uns gritinhos aí também, né? Bota para fora toda a alegria no espírito. Mas hoje dirigi trabalho, preguei no trabalho, aquele dia que Deus diz, não, o trabalho está na sua mão, faz tudo, tá? Então, estou com a voz bem puxada, mas já deu certo e o nome do Senhor já foi glorificado. Amém? Então, aqui, Deus abençoe nosso irmão da mídia. Diz assim, este criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Que o amado Espírito Santo, meu maravilhoso amigo indispensável e insubstituível, meu maravilhoso amigo, permaneça comigo e também com a sua igreja, glorificando apenas o seu nome. Amém? Em todos os tempos, em todas as gerações, não houve uma civilização em que homens buscassem o sentido da sua existência. Todos os homens de todas as épocas, independente de raça, independente da nação onde havia nascido, da sua nacionalidade, independente da sua condição financeira, independente daquilo que acreditavam. Todos os homens andam em busca do sentido da vida. Todos os homens andam em busca daquelas perguntas: de onde vim, quem eu sou, para onde eu vou. Qualquer homem, em qualquer tempo, sempre se preocupou em entender o sentido da sua vida, em entender o propósito do porquê vive. E é por isso que a ciência, ela por muito tempo, ela vai procurar definir o sentido da existência. A ciência, ela vem com essa preocupação de definir o estado da criação, de definir de onde nós viemos, como é que nos formamos, qual o sentido de tudo isso. E quando eu penso na ciência, tentando de alguma forma dizer, né, conceituar a existência, definir os padrões pelos quais a existência ela acontece, a ciência vai dar, e de uma forma muito básica, né, muito direta, a ciência diz que nós somos resultado de um espermatozoide que encontrou um óvulo dentro de uma intimidade homem e mulher, e ali formou-se, a partir dali a existência ela se deu. Mas quando eu vou para a Bíblia Sagrada, a minha fonte, a minha regra de fé, eu tenho aqui que a minha existência é anterior ao ato da concepção. Porque quando eu leio Salmo 139, versículo 16, o salmista fala algo extraordinário a respeito da nossa existência. Ele diz que os nossos dias, eles foram contados mesmo antes de qualquer um deles existir. Os meus dias nem existiam. Minha mãe não sabia se carregava um menino ou uma menina. No meu caso, ela nem sabia que eu já estava ali. E Deus já me conhecia. E Deus já sabia quem eu era. Eu, aleluia, toda a minha história, toda a minha vida já estava escrita e determinada diante dos olhos desse Deus. Quando eu vou para o profeta Jeremias, no capítulo 1, que é o capítulo do chamamento, que é o capítulo do momento que Deus diz que tem algo com ele. Deus vai dizer a Jeremias que antes que ele se formasse no ventre da mãe, o Senhor já o conhecia, e o Senhor já o tinha separado, e o Senhor já tinha estabelecido ele como profeta para as nações. Aí eu entendo que eu não sou fruto do acaso. Eu não nasci por um acaso. Eu já existia dentro do projeto de Deus. Eu já existia dentro do propósito de Deus.
A humanidade nem me planejava, mas eu já estava dentro de um plano. Eu já estava dentro de um propósito maior. E esse Deus, em sua grandeza, Ele me entrega para uma família. O Salmo, aleluia, 126, versículo 3, o texto diz que, aleluia, os filhos são herança do Senhor. Então Deus nos entrega a uma família. Deus nos entrega aos braços de um pai, de uma mãe. Esse pai e essa mãe, eles deveriam ser o reflexo de quem Deus é. Quando Deus me entrega para uma mãe, quando Deus me entrega para um pai, a ideia é que esse pai e essa mãe se comportasse, me conduzisse na vida, que esses pais fossem um reflexo dentro dessa condição humana, daquilo que Ele é. Deus, algumas vezes na Bíblia, Ele vem se revelando, através ou revelando alguns cuidados que parecem o cuidado de uma mulher para com seu filho. Ao mesmo tempo que Jesus, Ele quebrando os padrões do seu tempo, de um Deus tão distante, Ele apresenta Deus como Pai. Então, o desejo de Deus sempre foi que quando essa herança fosse entregue, esse pai e essa mãe conduziriam esse novo ser na direção e no propósito que Deus havia estabelecido para eles. Mas é bem verdade que a maioria de nós não nasceu num ambiente tão favorável, num ambiente tão abençoado. É bem verdade que alguns de nós teve o privilégio de nascer numa casa em que o homem e uma mulher temiam o Senhor, em que o homem e uma mulher conhecia Deus. E esse homem, essa mulher que conhecia o Senhor, logo cedo começou a ministrar sobre a vida desse filho, e começou a dizer que seria um pastor, que seria um missionário, porque eu ainda venho de um tempo, e não tenho tanto tempo de crente assim, estou só engatinhando no evangelho, eu só tenho 25 anos de crente, mas eu ainda peguei um pedacinho, em que os crentes, o maior foco deles, era que o filho servisse ao Senhor. Então eles ministravam, eles pegavam e colocavam a mão sobre o ventre da serva que estava grávida e dizia: vai ser um pastor, vai ser uma missionária, vai ser um pregador, aleluia. A nossa geração é um pouco mais evoluída, e nós não ministramos só isso, mas dizemos que vai ser um doutor, que vai ser um médico, que vai ser um engenheiro. Mas nem toda casa é assim. Algumas casas não tinham entendimento, e por isso essas casas, ao invés de abençoar, amaldiçoavam. É por isso que algumas destas casas não cumpriam muito bem o papel. Alguns não eram questão do que criam, alguns era questão de que eles eram mal resolvidos como filhos, e acabaram mal resolvendo os seus próprios filhos, reproduziram aquilo que eles viviam. E alguns de nós, os nossos inícios não foram muito bons. Alguns de nós, quando pensamos nos nossos inícios, vamos contar coisas que nos magoaram. É bem verdade que ainda hoje tem alguém, aleluia, ainda carregando uma carga de um início. Ainda tem alguém se relacionando segundo o seu início. Porque alguns de nós, apesar de estarmos aqui, ainda somos e carregamos conosco alguns resquícios de, aleluia, relacionamentos familiares quebrados. Alguns de nós estamos aqui, mas ainda carregamos algumas sequelas, aleluia, algumas enfermidades na mente, na alma, que foram adquiridas lá no início de tudo, lá dentro da casa, que é lugar pior do que experiências dolorosas que marcam alguém para a vida toda dentro de uma casa. Pois bem, eu precisei falar isso para poder lembrar que nem todo o início ele foi favorável. Eu não sei como foi o seu início. Eu tive o privilégio, ou um privilégio que eu possa dizer, humanamente falando, de ser sido
abençoada por pais que me amavam, que passavam o tempo todo, aleluia, apontando para o futuro, me mostrando o futuro. Eles não tinham a fé em Cristo para poder compartilhar comigo, mas eles tinham a moral, eles tinham cuidado, eles tinham o zelo. Eu tive esse privilégio, apesar de ter algumas experiências não boas, do conflito entre os meus pais, de alguns vícios que dominavam ali a casa e tantas coisas mais. Mas pensar em inícios que não são muito favoráveis, eu penso logo de Radassa, porque eu não vim começar com Esté, eu vim começar com Radassa. Quando eu penso em Radassa, eu penso em alguém em que o início não foi favorável. Eu penso em alguém que o início não foi abençoado. Eu penso em alguém que o início não tinha, aleluia, nada simbólico, nada expressivo. Porque a primeira vez que ela aparece, a primeira vez que ela é citada, é no capítulo 2, versículo 7. E a primeira vez que ela é citada, ela é já citada debaixo de uma tragédia. E que tragédia é essa? É a tragédia de ter perdido pai e mãe. É a tragédia de ter nascido numa nação estrangeira. É a tragédia de perder pai e mãe. E qual é o simbolismo ou a marca que uma pessoa carrega da ausência dessas figuras? Lógico, são as pessoas principais, são as pessoas que apontam um padrão de caráter, são as pessoas que apontam um padrão moral, são as pessoas que direcionam. Então esta Radassa, ela não começa bem. Eu quero usar essa palavra e não se assuste, mas quem olha para aquele começo de Radassa, quem olha para o versículo 7, encontra uma desgraça. O que é desgraça? Des é um prefixo no português que traz a ideia ou o sentido de separar. Ela está separada da graça. Desgraça é o que separa da graça. O que é graça? É bondade, favor imerecido, misericórdia. Então ela parece separada da graça. O contexto é de desgraça. Por quê? Porque só um órfão sabe a falta que faz uma mãe. Só um órfão sabe a falta que faz um pai. E quando você olha para a história dessa Radassa, aleluia, a ausência do pai e da mãe, eu fico imaginando a menina que olha outras mulheres costurando as peles, os vestidos, outras mulheres preparando a comida, ensinando, e ela na sua mente, ela tem que lembrar que aquela figura já não faz parte mais da realidade dela. Ela tem que lembrar que em algum momento essa figura foi arrancada, aleluia, da sua existência. Quando ela olha, aleluia, para os pais que protegem, os pais que guardam, os pais que são, aleluia, a provisão, ela para e olha, a presença daquele pai não está ali. E não venha me falar muita coisa, porque pai e mãe de verdade é quase que insubstituível para a vida de alguém. Então preste atenção, ela começa na desgraça, ela começa o início dessa moça não é um início muito favorável. Esse início não aponta para nada, esse início não aponta para lugar nenhum, esse início não aponta para nada extraordinário, esse início não aponta para nada poderoso. O que é que pode se esperar de alguém que não tem pai e mãe? O que é que uma sociedade espera de alguém que não tem as figuras principais acompanhando consigo? Não se espera nada. Quando se espera o pior. Eu estou falando que esse início está dizendo para Radassa, o máximo que você pode alcançar é encontrar um marido bom, é ter filhos e honrar esse marido com esses filhos e ter o cuidado desse marido. É o que o caos está dizendo, é o que o caos está, aleluia, proclamando, é o que a realidade dela está apontando. Quem olha, aleluia, vai dizer, não vai chegar muito longe. Quem olha vai dizer, não vai ser muita coisa. Quem olha vai dizer, só vai
vai ser mais uma vida comum, nada de extraordinário, nada de poderoso. Mas no mesmo texto, oh aleluia, que diz que ela, oh aleluia, que ela não tem pai nem mãe. Nesse mesmo texto, o texto diz: houve um cuidado. Esse cuidado, ele veio e foi do alto. Esse cuidado não veio da terra, porque homem na terra não assume com tanto amor se o amor não descer do alto, porque homem na terra não cuida com tanto zelo se o zelo não descer do alto. Oh aleluia, o texto que está apontando para a desgraça é o texto que está dizendo: no meio da desgraça teve cuidado. Repita comigo: no meio da desgraça teve cuidado. Olha o que o Espírito de Deus falava ao meu coração. Ele me dizia e conversava comigo ainda esse dia. Aleluia, olha para a realidade dela. Que realidade de desgraça, que coisa, que fatalidade. Mas no meio dessa desgraça, aleluia, havia cuidado. Esse cuidado não veio da terra, esse cuidado veio do céu. Esse cuidado era resultado de um Deus que tinha um propósito maior com ela. E olha que interessante como ela parece algumas de nós, como a história dela parece, aleluia, com alguns de nós. Por quê? Porque a maioria não teve o começo muito bom, aleluia, mas a graça, aleluia, estava conosco, aleluia. Poucos dias eu andando fora do país, naquele dia eu estava um pouco chateada, aborrecida com algumas coisas. Eu encostei a cabeça, aleluia, no vidro do carro, e ali comecei a lembrar da minha história, e comecei a falar com Deus. Eu ouvi uma palavra, a palavra que Deus me disse foi: olha, desde lá eu já cuidava de você, desde lá, aleluia, quando você não me conhecia, quando você não sabia quem eu era, quando você não entendia que eu tinha um propósito contigo, pois bem, desde lá eu já cuidava de você. Você pode segurar a mão do teu irmão esta noite, diga para ele: desde lá ele já cuidava de você. Diga para ele: no meio dos teus caos, lá no início, ele já cuidava. As coisas não eram favoráveis, mas ele estava cuidando. As coisas não eram favoráveis, mas a mão dele estava trabalhando. Eu vim aqui para tirar do teu coração a ideia que ele só passou a cuidar depois que você levantou a mão, depois que você o reconheceu. Eu vim aqui para tirar do teu coração a ideia que ele esperou que você o reconhecesse para que ele cuidasse de você. Não, desde lá você estava nos seus caos, as coisas não eram boas, mas ele já cuidava. Há uma graça que não veio depois que você o aceitou. Há uma graça que ainda no ventre da tua mãe, essa graça já era contigo. Essa graça tanto era contigo que a gravidez era indesejada, mas olha você aí, essa graça era tanto contigo que ela tentou abortar, mas olha você aí, essa graça foi contigo. Oh aleluia, a tua casa não tinha as melhores roupas, não tinha os melhores sapatos, era briga dentro de casa, era confusão entre pai e mãe, mas a graça já era contigo. Segure a mão dele de novo, segure a mão dele de novo, segure, erga a mão dele, diga para ele: adore, guerreiro, agradeça, guerreiro, porque o negócio não era bom, mas a graça já estava contigo. Agradeça, guerreiro, porque não era favorável. Ali tinha, oh aleluia, olha o que Deus, aleluia, me disse: havia abandono, mas a graça estava contigo. Havia rejeição, mas a graça estava contigo. Havia pouca comida, mas a graça estava contigo. Havia agressão moral, mas a graça estava contigo. Havia agressão física, mas a graça estava contigo. A graça nunca te deixou
deixou, a graça nunca te abandonou. Você não a reconhecia, mas ela já estava lá. E o que ela fazia lá? Ela te preservava. Me preservava para quê? Ela me preservava para um propósito maior. Diga para o teu irmão: tu não foi preservado por nada. Diga para o teu irmão: tu não foi preservado por nada. Tu foi preservado por um propósito. Tinha tudo para morrer e não morreu. Tinha tudo, aleluia. Tinha tudo para estar em qualquer lugar essa noite, mas está aqui. Tinha tudo, aleluia, para ser vencido pelo inimigo, mas a graça esteve contigo. Eu não vejo graça só quando as coisas me são favoráveis. Eu vejo a graça quando tudo é desfavorável, mas não me mata. Eu vejo a graça quando tudo é desfavorável, mas eu não sou vencido. Eu vejo a graça quando tudo é desfavorável, mas a mão de Deus está trabalhando. Oh, mulher, eu tenho uma palavra. Oh, homem, eu tenho uma palavra. No meio das tuas dores, a graça sempre esteve presente. O texto me prova que a situação não era boa, Shirley. A situação não era das melhores, mas a graça estava envolvida. Porque pai e mãe morrem, mas ela fica viva. A questão dela ficar viva é pura graça. É a graça que mantém vivo. É a graça que mantém de pé. É a graça, oh aleluia, que nos mantém ligados. Esta noite Jesus está trazendo à tona o coração de alguém. Alguém que pode ter chegado, aleluia, a esse culto triste, a essa festa preocupado. Alguém que pode ter chego, aleluia, a esse ambiente no meio da guerra. Olha o que Jesus está falando. Desde lá eu já cuidava de você. Desde lá eu já preservava a tua vida. Desde lá, há muito que teu inimigo queria acabar com a tua história. Há muito que teu inimigo queria interromper os teus passos, mas a minha graça era mais forte na sua vida. A minha graça, ela era mais forte, oh aleluia, do que o caos. Lá está ela, e a graça começa a se revelar quando parece alguém para cuidar. Porque apesar de ter sido difícil, pelo menos alguém passou no caminho. Nem que seja uma vizinha que olhou e mandava uma roupinha. Nem que seja, oh aleluia, alguém que olhou e mandava um pratinho de alimento. Eu não sei, mas que a graça estava lá, estava. E se tu reconhece essa graça, levante a mão e agradeça. E tu reconhece essa graça, levante a mão e adore. Cuidado. Ela tem muitas perdas, mas Deus vai levantar alguém para cuidar. Essa pessoa que cuida é Mardoqueu ou Mordecai. Ele cuida como se fosse filha. Ele cuida como se fosse filha. Ele cuida como verdadeiramente ela carregasse o seu próprio sangue. Era o primo cuida, o primo zela. É ele que é o direcionador da história dela. É ele que vai dar direção. É ele que vai dar orientação. Ele é a figura que ela precisa. O texto não fala de uma prima, esposa de Mardoqueu, mas tudo gira em torno dele. É ele que aponta, porque no meio das tragédias, Deus levanta alguém para apontar um caminho. Porque no meio das tragédias, Deus levanta alguém para direcionar, aleluia, num caminho plano. É ele cuida, ouve cuidado. E você já conhece o texto, você sabe muito bem, aleluia, que esse texto, ele aponta para uma seleção, aleluia, um concurso de moças que vão tomar o lugar de Vasti, ou de Vasti, aleluia, é um concurso. E quando o concurso vem, as meninas, ou as mulheres, as moças virgens mais bonitas, elas são separadas.
dadas. E eu imagino Mardoqueu dizendo para Radassa: vai também, participa também, porque a tua dor, oh aleluia, ela não pode definir o quanto você pode. Vá também, porque a tua dor, ela não pode definir até onde você pode chegar. Tu não é inferior, porque o começo não foi bom. Tu não merece menos, porque o começo não foi bom. O começo está dizendo: não vai chegar a lugar nenhum. O começo está dizendo: não vai ser nada na vida. O começo está dizendo: só vai ser alguém comum. E Mardoqueu está dizendo: não. Esse começo não pode te definir. Esse começo não pode dizer até onde você pode ir. Esse começo não pode definir os teus passos. O começo foi ruim, mas pega esse começo como experiência e mostra para ele que ele não dá ordem à tua história, que ele não dá ordem ao teu caminho, que ele não dá ordem aos seus passos. Oh, aleluia! Oh, Radassa, não fica tímida não, minha filha. Não fica não. Tu não é pior do que ninguém por causa daquilo que você viveu. Segure por favor a mão do teu irmão e diga para ela, diga para ele: você não é inferior a ninguém por conta daquilo que você viveu. Diga: o teu pai está dizendo: tu não é inferior, tu não é menos, aleluia, por conta daquilo que tu viveu. Alabraçomenegaio. Quem é que pode adorar? Eu sinto a presença de Deus aqui. Tu não é menos, tu não é menos, tu não é menos porque foi abandonado. Tu não é menos porque foi traído. Tu não é menos porque foi agredido. Tu não é menos porque foi abusado. Tu não é menos porque foi, aleluia, bulinado. Sabe o que o diabo quer? Ele quer pegar as fatalidades da tua vida, esfregar na tua face e determinar até onde você pode ir. Mas Deus veio aleluia, na conferência. Deus veio na festa. E o Deus que veio na festa, Ele está dizendo: tu não é menos. Tu pode não ter tido tudo que precisava, mas eu te preservei. E tu não é menos que ninguém. Segure de novo a mão dele, segure. Aleluia, é assim que eu prego, é assim que eu gosto. Diga para ele: tu não é menos. Diga para o outro: tu não é menos. Diga: tu não é inferior a ninguém só por causa daquilo que tu passou. Tu não é inferior a ninguém só por causa daquilo que tu viveu. Não se coloque inferior. O diabo quer dizer a alguém: tu é inferior porque foi abusado. Tu é inferior porque foi abandonado. Tu é inferior porque não teve oportunidade. Eu não quero saber. Aleluia, Deus sempre esteve comigo. Eu não sou inferior. Eu vou pegar tudo isso e eu vou jogar na autoridade do nome de Jesus no chão e dizer: eu vou não onde a minha dor determina, mas eu vou chegar onde o propósito de Deus quiser me levar. Não sou menos. A síndrome do coitadinho sai da tua vida nessa conferência. A síndrome do pobrezinho sai da tua vida nessa conferência. A síndrome da vítima, ela sai do teu caminho nessa conferência. Alabraçomenegaio. Tu vai parar de dizer: eu não fui porque eu não tive. Eu não sou porque alguém feriu. Não, há uma palavra aqui: o teu início não define a tua história. O teu início não define a tua história. O caos não define a tua história. Quem pode adorar? Jesus está dizendo: tu foi traída, mas a traição não define quem tu é. Olha o que ele está dizendo: tu foi abandonada, mas
mas o abandono não define quem tu é. Vai repreendendo isso agora, vai jogando por terra agora. Usa agora o nome de Jesus. Começa a falar para essa dor: esse trauma não vai te perseguir, esse trauma não vai te perseguir. Diga para o trauma: tu não dita as regras, eu nasci por um propósito, eu estou preservado por um propósito. Quem dá a última palavra é Deus. Vai acabar isso. Alablaçomene, calablaçomenegaio, alablaçomenefácia, correntes na alma, amarras do inferno, elas vão cair por terra. Deus está libertando alguém, Deus está libertando alguém, Deus está dando caminho para alguém passar. Há um basta que precisa ser dado aqui. Esse basta não pode partir de mim, esse basta tem que partir de você. Eu vou chegar onde o propósito de Deus Ele quiser me levar. Não é o meu início que vai definir até onde eu posso ir. Vai, minha filha, passa, minha filha, que a tua orfandade não te faz inferior a ninguém. Alablaçomene, calablaça. Passa, minha filha, passa, porque a agressão moral, ela não te faz inferior a ninguém. Passa, meu filho, porque a traição não te faz menor do que ninguém. Tu tem o mesmo direito, eu te dou a mesma oportunidade. Ao invés de ficar lamentando, abraça o tempo novo, abraça a oportunidade, entra com toda a tua força, porque tu não é inferior a ninguém. Paz. E tem outra coisa, não vai por meio delas choramingar história de vida. Não vai ficar no palácio contando história de que perdeu pai, perdeu mão. Não interessa para ninguém. Entra ali como alguém que sabe por que entrou. Entra ali como alguém que se sente com direito de ter a mesma oportunidade que qualquer outra moça que está ali dentro. Alablaçomenefácia. Ela obedece. Ela começa no meio de tantas, mas a graça que veio com ela desde o nascimento, essa graça entra com ela. O texto diz que ela é belíssima, mas não era a única belíssima. Porque, varão, o que tu está fazendo aqui, varão de Deus? Oh, aleluia. Tu é daqui e terra. Preste atenção. Essa moça, ela entra, mas não entra sem a graça. A graça vai com ela. Eu estou falando que um concurso de beleza, o texto diz que ela era muito bonita, só que outras moças bonitas também tinham ali. A beleza, o encantamento é questão de gosto pessoal. Você vai numa cultura diferente, o que é bonito lá pode não ser aqui. Vem para o Brasil, o que é bonito no Brasil pode não ser lá. Então haviam moças de povos diferentes, cada um com a sua qualidade. Questão de beleza para aquele rei ou para aquele povo era algo peculiar, mas a graça estava com ela. Ela era mais que uma aparência.
O texto tenta frisar a aparência, mas o que estava com ela excedia a aparência. Não venha me dizer que então pode deixar relaxado, maltratado, que o texto não diz isso. O texto fala de cuidado, de zelo, mas o que ela carregava transbordava. Era algo que não era confirmado por fora, era algo que era confirmado primeiro por dentro. É o que ela carregava por dentro que dava todo o toque diferenciado para quem ouvia. E o texto diz assim, que ela, quando ela se apresenta, Hegai acha graça. Hegai acha graça. Hegai olha para ela, diz o versículo 8 e versículo 9. Hegai acha graça. E quando ele acha graça, ele vai também favorecer. Porque a graça, quando nos acompanha, Deus faz alguém nos favorecer. A gente nem é isso tudo, nem prega isso tudo, nem canta isso tudo, nem lidera isso tudo, nem ensina isso tudo, nem trabalha isso tudo. Mas quem passa diz, nossa, que coisa extraordinária. É a graça. Diga para dois, é a graça. É a graça. Se a graça estiver contigo, Deus faz alguém ver até o que não existe só para te favorecer. A graça era com ela. Hegai acha graça para favorecer. Ele favorece. Prepara as melhores moças para poder servi-la. Os melhores banhos, as melhores orientações é por meio de Hegai. Porque a graça agora, a graça que tinha ficado só dentro daquela casa, por conta do cuidado de uma família, essa graça agora vai se estender, vai sair da porta de casa para fora. Porque às vezes a graça, ela está ali dentro da casa, e dentro da casa alguém diz, que gracioso. Só que para romper lá fora, essa graça precisa se espalhar por onde passa. Então agora quem olha também acha graça. Olha só, Hegai vai cuidar. Mas não só isso, Hegai cuida, aleluia. Diz o versículo 8 e 9 do capítulo 2, aleluia. Mas no versículo 15, o texto diz que por onde ela passava no palácio, agora quem via também achava graça. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Por onde ela passava, essa graça de quem via era da admiração, era da consideração. Até que no versículo 17, o rei Assuero olha e acha graça. E a graça que ele acha é a graça que gera amor, é a graça que quer perto, é a graça que quer junto. Ele ama, tinha muitas, mas só ela carregava a graça. Tinha muitas, mas só ela estava banhada na graça. Tinha muitas, mas só ela era apoderada pela graça. Ele amou. E aí, que tempo gracioso vem pela frente. Porque agora ele a ama. Ela não vai ser usada, porque a graça não te deixa ser usada nem abusada. Ela não deixa. Ela não vai ser abusada e dispensada na manhã seguinte para ir para um harém. Não, a graça é com ela. E a graça que é com ela vai fazer ele amá-la. E o texto diz que ele a ama. E ele achou graça e colocou a coroa na cabeça dela. A menina que não ia chegar a lugar nenhum. A menina que o princípio disse, não vai ser nada, ou no mínimo só vai ser mais uma. A menina agora sai do beco, sai da plebe e agora vai para o palácio. Ai, parece com alguém. Tem alguém que está dizendo, parece comigo. Tem alguém levantando a mão dizendo, parece com a minha história. Eu estava na boca, eu estava na noite, eu estava na prostituição. Alguém dizia, não vai dar em nada. Olha eu aqui na conferência no palácio. Olha eu aqui no palácio. Olha eu aqui no palácio. Lá está ela. Ô vidão, ô vida boa agora, pastora. Porque a graça também traz benefícios
materiais, oh aleluia, físicos. Olha só, agora está ela lá, oh vida boa, oh vida agraciada. Por que foi agraciada? É uma vida agraciada, porque agora a menina agora pode escolher qual o tipo de lençol que quer dormir. Travesseiro com penas de gancho. Que graça! Lençóis de seda, os vestidos melhores, os perfumes os melhores, o cabelo com tratamento do seu tempo o melhor possível, e a plancha, a última que foi lançada, daquela plancha que num brado não arrepia o cabelo, era dela. Aquela plancha que podia rodar no poder, oh aleluia, que a plancha controlava. Olha só, aquele perfume maravilhoso, oh vidão, ela escolhe o que quer comer, escolhe o que quer vestir, escolhe o que quer calçar, aí se acomoda, porque antes não era nada, agora já tem alguma coisa, era tudo que eu queria, então Deus não precisa fazer mais nada. Ô minha irmã, não era nada, tinha nada, agora já tem uma roupinha, um sapatinho. Agora quando entra já tem autoridade, aleluia, perante as pessoas, dignidade. Então já tá bom, né? Tá bom? Ela descansa, ela se acomoda na graça. Ela acha que a definição de toda a graça que foi derramada é a graça pela graça, que aquela graça só tem fim nela mesma, que aquela graça só tem fim na própria pessoa dessa que a gente chama agora de Esther, ou estar, ou aleluia, estrela. Agora ela é uma estrela, ela não é mais a Murtazinha, ela agora é a estrela, não é a Radacinha, ela agora é a Esther, é a mulher de referência, referência de beleza, de postura, referência na condução do palácio, referência no acompanhamento com o marido. Ela agora é referência, que vidão. Mas Esther é o exemplo que alguém pode se acomodar na graça e achar que toda a graça que foi derramada era simplesmente para trazer uma posição confortável. Sabe quanto tempo? Do capítulo 2, versículo 17 até o capítulo 3, versículo 7, são quase 5 anos. 5 anos se aproveitando da graça. Ô vidão, quem não queria uma vida dessa? Fala sério, varoa. Se Deus te desse um tempo, você não precisasse nem suar, que quando suasse alguém vinha com um lencinho ou com uma pena gigante te abanando. Que coisa confortável, que coisa gostosa essa graça. Só que tudo que Deus fez por ela, não fez com um fim nela mesma. Não foi com um fim nela mesma. É por isso que está confortável demais. E agora vem um vento. O vento é vento de morte. O vento se chama Amã. Esse vento vem, ameaça um povo. Lá está Mardoqueu, que sempre passa pela porta para dar uma olhadinha, para ver como a prima está. Bem de longe, dá um joinha para ela, manda um beijo e segue. Ela de lá, que não pode contar, não vai ficar lamentando história antiga. Passou, agora é tempo novo. Aquela história só se for para dar testemunho. Se não for para dar testemunho, nada de ficar lamentando. Passou, eu venci. Ficou lá atrás. O tempo é novo, a oportunidade é nova. Então eu vou vencer aquele tempo lá atrás com tudo de novo que está sendo colocado diante de mim agora. Mas de repente ela olha e tem uma notícia. A notícia é: sabe aquele seu primo que te
criou, está lá na porta de pano de saco, todo sujinho de cinza. Como assim? Sujinho de cinza? Manda uma roupinha para ele, com coisa que presente resolve vento de morte. Manda uma roupinha. Fala para ele parar de lamentar que está feio. Fala para ele mudar a roupa. Quando a pessoa vem com a veste, olha, a Esté falou que é para o senhor mudar a roupa. Não tem motivo de lamento, de choro, porque isso aí, um tratamento de choque básico para quem acha que a graça se define em si mesmo. Um tratamento de choque é tipo assim: filha, tu não é a última bolacha do pacote. Tu tá achando que Deus te tirou da treva que você estava para agora virar manequim de Jeová? Só desfila no templo para lá e para cá e é isso mesmo? Não, filha. Não, filha. Olha só. Diz para ela que o vento de morte está soprando. E quem sabe não foi para esse tempo que ela foi preservada em toda a sua caminhada. E tem outra coisa, filha. Se você está muito acomodada na sua posição agraciada, se você está tão confortável, eu tenho uma palavra para você: quando o vento passar, nem você nem a casa do teu pai vai ter livramento. Porque olha, filha, quem sabe não foi, ele não deu a certeza. O texto não diz assim: Deus te separou para esse tempo. Não, o texto diz: quem sabe não foi para tal conjuntura que Deus tem te preservado e te colocou aí dentro. Então agora, essa moça que vai fazer a seguinte declaração, vem comigo, eu já fecho. Ela vai dizer assim: olha, para se apresentar na presença do rei, tem que ter autorização. Tem 30 dias que ele não me chama. Que marido é esse? Que isso, varão? Varão que só de 30 dias? Deixa para o encontro de casais, né, pastora? 30 dias não me chama. E tem uma lei, a lei que diz que todo aquele que se apresentar sem ser chamado, corre o risco de morte. Olha a morte lá de trás tentando ditar a regra de novo. Olha a experiência de morte lá atrás tentando ditar as regras. Essa mulher que Deus tirou de uma condição para outra, praticamente vai dizer: quem sou eu? Porque Deus arrancou de lá. Deus arrancou da força da orfandade. Está no palácio, mas a mentalidade ainda é de órfão. Foi arrancada da história de orfandade. Deus estabeleceu uma nova história, mas a mentalidade ainda é de órfão. E o órfão se sente impotente e incapaz de fazer qualquer coisa. Deus mudou a posição dela, mas a mentalidade ainda tem uma raiz. Na mentalidade tem uma raiz de uma história antiga. Só que ela não lembrou. Eu já venci a morte lá atrás. Se eu venci lá atrás, eu estou habilitada para vencer de novo. Porque o que eu venço lá atrás me habilita, oh aleluia, para vencer quantas vezes foram necessárias. Eu venci a morte lá atrás. Eu era para ter sido tragada pela morte, a minha vida determinada pela morte, mas a graça me alcançou e eu venci a força da morte. Se eu venci a força da morte lá atrás, eu estou habilitado e com autoridade para vencer a ameaça de morte de novo. Mas olha a mentalidade: quem sou eu? Ô minha irmã,
Tu agora é uma palaciana. Tu não é mais a menininha abusada. Tu é uma palaciana. Ele te mudou de posição. Ele te deu dignidade. Tu não é mais uma no meio da multidão. Tu é única. Tu é única. Tu é diferenciada. Mas tem que mudar aqui. Se as coisas aqui não mudam, tu continua no palácio vivendo como se fosse uma menininha da plebe. Se a coisa aqui não mudar, pode colocar o melhor banquete na tua frente, pode se abrir as maiores portas de oportunidade, que você vai dizer: não vou entrar não, porque eu não vou avançar não, porque eu, olha, oh meu Deus, quando a igreja é boa a gente não quer parar, né? Mas vou parar, vou acabar. Preste atenção. Mas ele vem para dar outro tratamento de choque. É como se ele dissesse: tu não é mais aquela garotinha desamparada. Você ainda não aprendeu que aquele que te preservou até aqui tinha um propósito maior contigo? Ou tu abraça esse propósito ou tu morre. Segure a mão do teu irmão, por favor. Diga: tu não foi preservado até aqui por nada. Tu não foi preservado até aqui por nada. Ou tu abraça o propósito ou morre. Ou Deus está falando com alguém. Deus está falando com alguém. Tu não vai ser turista de dia de domingo no culto não, queridinho. Tu não vai ficar vindo para cá só receber a palavra profética do pastor Rogério e depois voltar para o seu estilinho de vida, não. Ele está dizendo: eu te preservei para um propósito. Ou tu assume esse propósito ou tu morre. Eita! Aí aquele chacoalhão, porque até domingo vai ter chacoalhão aqui. Aquele chacoalhar na alma, ela vai dizer: bom, se de qualquer jeito ia ter morte, então deixa eu assumir com a autoridade que eu preciso fazer. Vai para o joelho, vai para o jejum, e agora se apresenta diante do marido, e a graça continua com ela. A graça continua, pastora. Porque quando ela se coloca só no pátio, ela está no pátio, mas não vai ficar no pátio. Ela está no pátio, mas não foi chamada para pátio, foi chamada para aposento particular. Ela está no pátio, e de repente ele olha, não vai descabelada, que ela não é boba. Descabelado só nos 3 dias de pano de saco. Agora ela vai bonita, vai mulher. Porque até para morrer tem que ter dignidade, irmão. Já falei com a minha cabeleireira: tu vai depois de mim. Ela olhou para mim e disse: por quê? Porque eu não vou chegar descabelada, minha filha. Não vou chegar. Ela vai com dignidade. E ali o cetro é estendido. A graça. A graça revela para ela que já foi dada a ela uma autoridade que ela ainda não conhecia. A graça revela para ela que ela já recebeu uma autoridade. Fique de pé, porque eu não vou me estender. Existe uma autoridade que já está aí. Existe um poder que já está aí. Existe, aleluia, uma grandeza que já está aí. Tu só precisa vencer a mentalidade de vítima e assumir a grandeza que já está na sua alma. Que graça. De desgraça agraciada. De desgraça agraciada. Agora ela vai descobrir o que o resquício das coisas que ela viveu ainda estava impedindo. É como se houvesse esses dias dando aula
No caminho da libertação eu falei para as alunas aquela história, né, dos desenhos animados. Um anjinho do bem, um anjinho do mal. E o bem está dizendo, rapaz, anda na linha. E o mal está dizendo, você nem precisa disso. Ainda lá no consciente ou no inconsciente, ainda tinha peso da menina. A menina que dependia de alguém para dizer o que é certo. Só aqui, pastor, é que a verdadeira autonomia toma conta da história de vida de Esther. Autonomia. Sabe o que Deus está dizendo? E eu termino. Ele está dizendo para você, mulher: tu passou, mas eu te fiz vencer. Tu passou, mas eu te fiz vencer. E te faço vencer quantas vezes forem necessárias. Eu tenho um negócio contigo. E eu arranco todo resquício de coisa velha que está tentando embaçar a autoridade que eu já te dei, que está tentando comprometer aquilo que eu tenho contigo, porque eu te preservei, foi para coisas maiores, muito maiores que a tua história poderia contar, muito maiores de quem te viu lá no início poderia acreditar, mas eu vou fazer essas coisas maiores. Quem vai assumir o microfone? Pode vir para cá, por favor. E olha que lindo. Olha que lindo. Porque a graça que alcançou a vida dela não era graça por ela, não terminava nela. Essa graça precisava se espalhar. Ô, minha irmã, Deus não te exaltou com um fim em você mesma. Deus não te salvou com um fim em ti mesma. Deus te salvou para te fazer um instrumento de salvação. Eu termino dizendo: contarão a sua história. Diga para alguém: contarão a sua história. Contarão a história da menina. A menina que parecia que não ia chegar a lugar nenhum. Contarão a sua história do moço que parecia que não ia dar em nada. Contarão a tua história e saberão que se a graça te marcar, ninguém te impede de viver a totalidade daquilo que o céu tem com a sua